Você sabia que a maçonaria exerceu um papel central na proclamação da República no Brasil, marcando profundamente a transição do país de uma monarquia para um regime republicano? Saiba sobre esse assunto nesse vídeo, onde vamos abordar temas como: qual foi o papel da maçonaria na proclamação da República? Quem são as personalidades famosas que eram maçons? O que é a maçonaria e o que eles fazem em segredo? Saiba mais sobre esses assuntos no vídeo. Este é o canal Coração Templário, seu canal de mistérios iniciáticos. Se inscreva no canal e agora mergulhemos nos mistérios. Vamos iniciar falando sobre qual foi o papel da maçonaria na proclamação da República. A maçonaria exerceu um papel central na formação das bases ideológicas e na execução da proclamação da República no Brasil, em 15 de novembro de 1889. Marcando profundamente a transição do país de uma monarquia para um regime republicano. Este papel não se restringe apenas ao ato simbólico de proclamação, mas se estende através da influência que a maçonaria teve sobre os líderes e os movimentos sociais e políticos da época. Os ideais maçônicos de liberdade, igualdade e fraternidade encontraram eco entre muitos dos que lutavam por uma mudança no sistema de governo brasileiro. A maçonaria serviu como um espaço de articulação política, onde seus membros podiam discutir ideias progressistas com relativa segurança, longe das represálias do governo monárquico. Esses ideais não apenas inspiraram os membros da maçonaria, mas também se refletiram nas políticas e na Constituição da República recém-formada. Além disso, os princípios maçônicos de governança e ética influenciaram a elaboração das leis e das estruturas governamentais da nova República, buscando um ideal de justiça e igualdade social que, embora não plenamente realizado, orientou os primeiros passos do Brasil como nação republicana. Assim, a maçonaria não apenas apoiou a proclamação da República, como também moldou a identidade da nova nação, deixando um legado de ideais e valores que continuam a influenciar o Brasil até os dias atuais. Este legado é um testemunho do papel significativo que organizações e sociedades secretas podem desempenhar nos movimentos sociais e políticos, servindo de catalisadores para a mudança e para a implementação de novas ideias em momentos cruciais da história. Quem são as personalidades famosas que eram maçons? Entre as personalidades notáveis que contribuíram para a proclamação da República e eram membros da maçonaria, destacam-se Marechal Deodoro da Fonseca, figura central na proclamação da República, era maçom e utilizou sua influência dentro da instituição para angariar apoio para a causa republicana. Benjamin Constant Botelho de Magalhães, considerado o ideólogo da República, foi um dos promotores da adesão dos militares à causa republicana e teve um papel fundamental na difusão dos ideais maçônicos que influenciaram o movimento. Quintino Bocaiúva, jornalista e político, desempenhou um papel importante na mobilização civil em apoio à República. Sua atuação foi crucial para ganhar a opinião pública para a causa republicana. Rui Barbosa, um dos intelectuais mais conhecidos do seu tempo, foi designado por Deodoro da Fonseca como representante do nascente governo republicano, tornando-se um de seus principais organizadores, além de coautor da Constituição da Primeira República, juntamente com Prudente de Moraes. Outras personalidades maçônicas envolvidas incluíam Campos Sales, Quintino Bocaiúva, Wanden Kolk, Demétrio Ribeiro, entre outros.
que compuseram o Ministério do Governo Provisório, totalmente alinhado com os ideais maçônicos. Este grupo representou a liderança na transição do país para um governo republicano, demonstrando a influência e a capacidade de mobilização da maçonaria naquele período crítico da história brasileira. Bem antes da proclamação da República, o próprio Dom Pedro I, imperador do Brasil, o qual teve um papel decisivo na independência do país, em 7 de setembro de 1822, também era maçom de alto escalão. O que é a maçonaria e o que eles fazem em segredo? A maçonaria é uma das mais antigas e notáveis sociedades fraternais do mundo. Os membros, conhecidos como maçons, reúnem-se em templos, onde realizam rituais simbólicos com o objetivo de promover o desenvolvimento moral, espiritual e social. Outra expressão conhecida é a chamada loja maçônica. Uma loja é um conjunto de membros, entre 15 e 40 pessoas, que se reúnem no templo. Um templo pode ter diversas lojas de ritos diferentes. Para compreendermos melhor a relação entre o ofício de pedreiro, construtor com a maçonaria existente hoje, vamos dividir a maçonaria em duas categorias distintas, baseadas na evolução de sua prática e propósito ao longo dos séculos. Maçonaria operativa e maçonaria especulativa. Essa distinção é fundamental para entender a história e a evolução da maçonaria como a conhecemos hoje. Enquanto a maçonaria operativa era focada no ofício físico de construir estruturas, a maçonaria especulativa é focada na construção simbólica do caráter e na exploração de princípios morais e filosóficos. A transição da operativa para a especulativa marcou uma evolução significativa na maçonaria, transformando-a de uma guilda de artesãos em uma fraternidade global com ideais éticos e filosóficos. A maçonaria especulativa celebra seu surgimento oficial com um marco histórico, a criação da Grande Loja de Londres, datada de 24 de junho de 1717. Este evento em Londres marca o início formal dessa fase da maçonaria. E você, faz ou gostaria de fazer parte da maçonaria? Vamos deixar aqui nas recomendações um interessante vídeo sobre o ingresso na maçonaria. Lembramos que nosso canal não representa nenhuma organização específica, mas temos o objetivo de ajudar e incentivar os buscadores dos diversos caminhos disponíveis. Esperamos ter ajudado você. E se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Este é o canal Coração Templário, seu canal de mistérios iniciáticos. E até o próximo vídeo.